Boa tarde. Vamos lá, quarta-feira, 8 de abril, 125º dia da quarentena. Cá estamos. Vamos ver quem está online para acompanhar essa nossa live. A primeira a entrar aqui é a Isaurinha. Bem-vinda, Isaurinha. Temos também aqui a Vanessa, Dr. Rafael, quem mais? Roberta, Alex Santos, Gabriela, psicóloga, seja bem-vinda. Roberta, Jamile, boa tarde, bem-vinda. Felipe, bem-vindo. Vanessa, tudo bem, Vanessa? Com conexão na fazenda? Já está tudo funcionando aí. Tudo bem com vocês, então? Todos quarentenados? Pontualidade. Agora a gente começa sempre 1h25, porque o reloginho do Instagram não permite programar a live para 1h23, né? Então a gente começa agora sempre 1h25. Amanhã, live especial, já deixa eu avisar vocês aqui, que vai ser pela minha página. Live com o professor, eu estava embolando as palavras hoje, professor Vitor Pinheiro, tá? Nós fizemos uma live no passado, lembra? E o professor Vitor tem feito um trabalho muito legal aqui no Instagram também. Vamos falar sobre literatura, em tempos de peste, de crise, etc e tal. Já está na cidade. Tem a conexão na fazenda, não tem ainda. Ok, que bom. De volta à civilização, então, podemos marcar biometria. Juliana, bem-vinda. Igor, bem-vindo. Flávia, Patrick, todos bem-vindos. Olha, eu quero falar hoje do seguinte, é uma coisa que é preocupante, viu? Preocupante isso daí que eu tenho para falar para vocês, porque vocês estão percebendo aí, pelas algumas notícias, tá? Claro, coisas não noticiadas nas grandes redes de TV, especialmente uma Globo da vida, Globo e Globo News não dão enfoque nisso, mas a minha preocupação dentro da onda aí da pandemia são duas coisas que eu vi recentemente. Uma delas eu até mencionei, acho que na live de ontem. A primeira é a declaração do sujeitinho da OMS, Organização Mundial da Saúde, tá? Que falou, e vocês viram que isso não foi, que me deixa assim desesperado e extremamente irado. Isto não foi noticiado como deveria ser nos nossos jornais. Não foi mostrado nas cores e nas tintas que isso tem, a gravidade disso. O sujeito lá da OMS, na entrevista coletiva, disse que agora o vírus está dentro das casas e está contaminando e sendo disseminado dentro das casas. Então, essa é a primeira frase que me faz pensar o seguinte: mas, ó raios, não era para ficar preso dentro de casa para evitar a contaminação? Não era para se isolar, porque vocês disseram que a gente se isolando, daí a gente ia diminuir, né, muito a contaminação? E aí agora você me diz que a contaminação está dentro das casas. Mas olha que brilhante, ou seja, vocês realmente não sabem o que vocês estão fazendo. Vocês não sabem. Se vocês pegarem as declarações da OMS desde o final de dezembro, quando a coisa estava lá na China, naquela província chinesa onde tudo começou e o povo come morcego. Se vocês pegarem todas as declarações da OMS, só deram na trave ou muito errado. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Eles não sabem orientar as pessoas. Então esse é o primeiro ponto. Olha, filho, você disse pra gente ficar trancado dentro de casa. Agora você tem a pachorra de vir aqui na frente e dizer que o vírus está dentro da casa. E que, portanto, a gente vai ter que entrar na casa de vocês. Essa é a parte da declaração dele que me deixou irado. Ele ter a pachorra de dizer que talvez seja necessário nós entrarmos nas casas das pessoas para separarmos os contaminados com dignidade e segurança. Meu Deus, onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos, minha gente? Onde é que nós estamos? Onde é que nós vamos parar com essa história toda? Que tipo de coisa está sendo feita sob a justificativa de que é para a nossa saúde e segurança? O cara diz isso na Organização Mundial da Saúde, com a imprensa do mundo inteiro filmando o sujeito, e ninguém fica abismado, ninguém levanta todas as antenas do tipo assim, mas pera lá, o senhor está sugerindo que depois das pessoas terem ido para dentro da casa por sua orientação, você vai entrar na casa das pessoas e tirar de lá quem está contaminado? Você vai ferir
amplos direitos das pessoas, a começar pelo direito à propriedade privada, que você não pode entrar na minha casa sem eu deixar, e depois o direito à liberdade, ou direito ao pátrio poder. Você vai tirar, por exemplo, meu filho de mim se ele estiver contaminado. Mas que loucura é essa, gente? Que loucura! Tirando a Fox News, que é o canal, obviamente, de direita norte-americano, em que eu vi o sujeito lá, esqueci o nome dele, fazendo uma matéria sobre isso, a nossa mídia silenciou. Achou aquilo bacana e continua lá um Jornal Nacional da Vida dizendo: vamos sempre respeitar a OMS. Mas olha, o respeito que eles merecem de nós isto daqui, é um tremendo foda-se o que eles merecem de nós. Um foda-se gigante, sonoro e uníssono para essa turma toda. Então essa é a primeira coisa grave que já vai levar ao assunto de hoje. A segunda coisa grave nessa história toda, as pessoas sendo presas por estarem andando na rua. Presas, como aconteceu no Rio de Janeiro. Vocês viram isso? Estou descabelado. As pessoas estão sendo presas por saírem de casa. Quer dizer, isso nós estamos vendo a revelação da tirania, né? Da falsa democracia que parece que nós estamos vivendo. Então o meu ponto aqui hoje é o seguinte: liberdade individual. É este o meu ponto na live de hoje. O resguardo, a proteção da liberdade individual. E sabe como é que você protege a liberdade individual? De duas maneiras. Há duas coisas que você tem que fazer para preservar a sua liberdade individual. Garantir que ela seja respeitada. E não é com lei, não. Lei, a depender, é letra morta. Não é lei que te garante liberdade. A liberdade está acima da lei. A liberdade, como todo estudante de direito, e eu fui estudante de direito, todo estudante de direito aprende, é um direito natural. Liberdade é um direito natural, assim como o direito à vida é um direito natural. Não tem nem que estar escrito. Se está escrito lá na Constituição do país, nossa, bacana, muito que bem. Mas se vocês não escreverem, amigos, direito à vida, direito a ir e vir, o direito à liberdade são condições, são elementos condicionais da vida humana, são inerentes a nós. Demorou sim na história para que se reconhecesse esse direito natural, mas ele é natural. A escravidão é uma das coisas mais atrozes da nossa história. Por quê? Porque ela fere o princípio da liberdade, que é humano e inerente à condição humana. Somos livres por natureza. Então como é que você mantém, estabelece, preserva a tua liberdade? Com duas coisas. Primeiro, consciência individual. Consciência. Aqui, na tua consciência, que é aquilo que você sabe a teu próprio respeito e a respeito do mundo, ali você tem que ser senhor de si mesmo. Senhor de si mesmo. As vozes de fora, elas não podem prevalecer sobre esta da tua consciência, que é o reduto onde você é senhor de si mesmo. Entendem? Então uma pessoa que não tem consciência de si, ela se torna um joguete na mão das forças externas, na mão de outros senhores que têm consciência do que estão fazendo. E vão aproveitar essa situação em que as pessoas estão tontas, em que as pessoas não estão conscientes do que está acontecendo, elas não estão percebendo a gravidade do que está acontecendo, elas continuam mais preocupadas agora com o vírus. O vírus tem a sua taxa de preocupação, de mortalidade, o vírus merece a nossa atenção, mas eu já digo que a coisa está pendendo de uma maneira, a balança está pendendo para um lado que torna o vírus menos danoso já do que outras coisas que estão acontecendo por aí. Entendem? Olha, o que é mais grave? Você ficar doente ou você perder a liberdade? Você não ser um homem livre? Vocês estão entendendo? O Viktor Frankl, preso num campo de concentração nazista, mesmo lá, ele era um homem livre, porque ninguém mandava no que ele sentia, no que ele pensava. Na consciência individual dele, ele continuava sendo senhor de si mesmo. Ele não se permitiu, por exemplo, agir como um animal, ele não se permitiu agir com covardia, porque no reino da consciência individual, ali, diria Hegel, é a terra natal da verdade. A consciência individual é a terra natal da verdade. Olha que frase linda. Então essa é a primeira coisa. Eu mantenho a minha liberdade, ou eu resgato a minha liberdade individual, se eu tenho consciência individual. Se eu sei o que está acontecendo comigo. Se eu sei o que se passa. E a segunda coisa
eu tenho que me impor para ser livre. A liberdade não é uma conquista passiva. Olha, eu tenho que esperar, né, a lei reconhecer que eu sou livre. Não, o que é isso? Você tem que se impor, você tem que nesse sentido, você tem que ser ofensivo, a sua presença tem que fazer com que todos os outros aceitem a sua liberdade. Aceite. Tiago, você acredita que algumas teorias são de certa forma de conspiração, realmente? Acredita em um plano sobre assuntos como Não acho que é teoria de conspiração, não, porque é uma coisa arquissabida e ventilada, que organizações como a OMS e a ONU são francas defensoras do aborto. Então não é nem teoria da conspiração, é pura defesa. Nós temos um país do hemisfério norte que se chama Islândia, que se orgulha de ter erradicado a síndrome de Down da sociedade. Mas como é que eles erradicaram a síndrome de Down? Abortando todos aqueles que fossem portadores da síndrome de Down. Abortando, isso é lei no país. Abortaram todos. Qualquer grávida se descobre lá na gravidez, e dá para descobrir, né, no 3º ou 4º mês, que o filho teria síndrome de Down, pode abortar. Erradicaram a síndrome de Down. Quer dizer, tem coisa que não é teoria da conspiração. É isto mesmo, é claro o que eles estão querendo, o que eles estão fazendo. Além sim de uma engenharia social que está em prática, ou seja, estão usando sim, vamos falar uma coisa bem clara. A pandemia é real, ok? Existe um vírus, ele dissemina rápido e ele contamina e ele faz muitas pessoas adoecerem. Essa parte é real, ok. Mas existe toda uma outra parte que se chama engenharia social, que são as coisas feitas sob o pano da pandemia, ou usando do momento da pandemia, para enfiar um monte de merda na cabeça das pessoas e governá-las. Governá-las não de fora para dentro, de cima para baixo, mas governá-las desde dentro, porque vão entrar na consciência individual dos agentes. Vão entrar na sua cabeça e vão definir como você pensa, vão definir como você reage, vão definir até do que você tem medo, de como você se comporta e se você pode sair à rua ou não, sendo ferido um dos teus direitos mais sagrados, que é o de ir e vir. Um dos direitos mais sagrados. Tá entendendo? Não, eu não acho que a epidemia é um novo aquecimento global, Gustavo. Não acho mesmo. Porque eu acho que a epidemia é real. O aquecimento global, não. A princípio parece que não é real. Entende? A epidemia é verdade. Tem gente morrendo pra caramba no mundo. Nos Estados Unidos ontem morreram 2.000 pessoas. Não é o aquecimento global essa pandemia. O que é fantasioso, falacioso, histérico são outras conclusões que estão sendo tiradas e que estão sendo, né, manipuladas a partir da pandemia. Isso sim é o discurso sobre ela que é falacioso. É o discurso. Estão sim usando da pandemia para fazer um tipo de experimentação social nova. É engenharia social. O que é uma engenharia social? É determinar como é que as pessoas vão agir, como é que elas vão pensar. Aproveitar de uma situação para incutir coisas na cabeça das pessoas. Você está entendendo? Este é o problema. É um dos problemas. Então, eu volto a dizer, nós estamos num momento grave. E está ficando mais grave pelos outros efeitos do que pelos próprios efeitos do vírus. A balança está pendendo para o outro lado. Já não é mais o vírus a coisa mais preocupante. Agora nós temos uma bendita da cloroquina, nós temos uma bendita vacina que o Bill Gates está pagando lá para testar em humanos já. Ou seja, a coisa tende a encontrar a sua solução. Entendeu? Mas agora tem um outro lado do problema, que já não é mais médico. Já é um problema já sociológico, cultural, psicológico, intelectual e espiritual. É usar disso que está acontecendo para entrar na casa das pessoas, literalmente falando e figurativamente falando. Entrar na tua casa, arrancar alguém da tua família de lá de dentro, como o sujeitinho da OMS teve a pachorra de dizer, e entrar na tua casa figurativamente para manipular você. Olha, eu toda a vida fiz vista grossa para essas coisas, para essas teorias de conspiração. Ah, a TV faz isso. Ah, você está sendo manipulado. Olha lá. Eu sempre achei assim, o espírito humano é mais valente do que isso. E as pessoas são manipuladas na medida que elas permitem ser manipuladas. Eu nunca fui aquele cara que ficou lá falando um monte contra a televisão, contra a internet. Eu acho, por exemplo, a internet uma maravilha, porque ela me dá acesso a uma série de coisas, assim como ela me dá acesso a uma série de porcarias.
Então eu sempre fui o cara assim que defende o espírito individual. Porém, nesta situação, nessa circunstância que nós estamos vivendo, e percebendo que as pessoas estão mais suscetíveis devido à pandemia, o mal está entrando com mais facilidade. Daí que eu tenho falado mesmo, nos últimos posts, mais recentemente, eu tenho falado mesmo contra a televisão e contra uma série de outras coisas midiáticas. Não porque eu acho que elas fazem um efeito automático na gente, elas nos prendem automaticamente, não, mas porque as pessoas estão mais suscetíveis em razão do momento da pandemia, em razão da doença, as pessoas estão mais acanhadas, tímidas, espiritualmente falando. Estão mais se sentindo como um bicho mesmo dentro de casa. E aí, quando você consegue isso, as pessoas ficam mais suscetíveis às informações, suscetíveis às mensagens vindas de fora. E aí, qualquer propósito de engenharia social, olha, tem onde correr. Tem campo aberto para correr. Estão entendendo? Então, daí meu sinal de alerta ligou. Falou, opa, eu tenho um jornal nacional diariamente batendo na mesma tecla, no horário nobre da televisão, do canal de TVs mais assistido pelos brasileiros, que chega a ter audiências de 50%. Eu tenho um jornal nacional diariamente dizendo para as pessoas que a OMS é maravilhosa, que a gente tem que fazer tudo o que eles falam, que as pessoas contrárias estão loucas, que elas são anticientíficas, que o vírus está matando mais do que qualquer outra coisa na história da humanidade, etc, etc. É uma fábrica de gente louca e de gente suscetível a ser controlada. Entendem o problema? É grave, é dramática a situação. Por esta razão é dramática. Porque nós sabemos o que as pessoas consomem. Entende? Mas se numa situação normal eu sou aquele que sempre acredita na força da inteligência humana, do espírito individual, contra essas mensagens ideológicas e tudo mais, nesta circunstância em especial, eu estou preocupado. Estou preocupado porque as pessoas estão suscetíveis, elas estão mais fracas. As pessoas estão mais fracas. Tá entendendo? Eu me lembro, né, não sou nenhum ancião, mas eu já era um adultinho na época da gripe de 2009, do H1N1. Eu era coordenador de escola em 2009. E eu vou dizer para vocês, como a gente sabe, tem médico aqui me assistindo, que ela é mais fatal até que o coronavírus. O que ela faz no pulmão das pessoas é pior do que o coronavírus faz. Mas eu me lembro de como as pessoas reagiram em 2009. Meus amigos, a escola em que eu trabalhava sequer fechou as portas. Sequer fechou as portas. Vocês sabiam? Vocês lembram disso em 2009? Que as pessoas ouviam as notícias e falavam, pois é, preocupante, tem que se cuidar, bora, vamos comprar álcool gel, não sei o quê. Eu me lembro que na escola em que eu trabalhava, é uma escola particular de freiras, a gente encheu de álcool gel nos corredores, então a criançada ia lá, passava álcool gel, lavava a mão, os professores também. Aquele cuidado todo, evitamos uma série de coisas, cortamos festas, sem aglomeração, sem festa daquilo. A gente cuidou da situação e enfrentou a situação de uma maneira. A histeria na época foi infinitamente menor. Infinitamente menor. Todos os dias, inclusive, me lembro de eu estar dirigindo para essa escola e ouvindo lá a rádio CBN informando números de mortos, que também assustavam pra caramba. E as pessoas continuaram fazendo o que tinham que fazer. Estão entendendo? Que em 11 anos, o quanto a coisa piorou, o quanto piorou do ponto de vista humano. Já não estou nem falando agora das doenças, eu estou falando agora, estou pegando só o comparativo humano. Como nós éramos em 2009 e como é que nós estamos em 2020. Olha como a gente responde a uma situação dessa agora. Olha como a gente está fraco. Olha como a gente está suscetível a essas mensagens externas. Vejam só que tristeza. Nós estamos abatidos, gente. Nós estamos abatidos espiritualmente. Abatidos psiquicamente. E aí nós somos presas, alvos fáceis na mão desses imbecis que aproveitam de uma pandemia dessa, vão num dia lá e falam, neste momento o aborto é muito bem-vindo para enfrentar essa situação. Aborto. Daí no outro dia, nós vamos ter que começar talvez a entrar nas casas e retirar as pessoas que estão contaminadas. E todo mundo assim, e aí a Rede Globo e a mídia em geral, né, o mainstream, aplaude uma coisa dessa. E claro, né, eles vivem do medo. Eles são alimentados por essas coisas. Eles vivem do medo.
A audiência da Rede Globo, o pessoal do Globo News, subiu não sei quantos % desde que a quarentena começou. A coisa que os caras mais querem é que essa quarentena dure eternamente. Porque você vai ficar preso dentro de casa assistindo eles, ouvindo eles o dia inteiro. O dia inteiro você vai ficar. Então assim, os caras estão deitando e rolando nessa quarentena. Deitando e rolando, entendeu? Tipo, fique em casa mesmo. Você vai ficar assistindo a gente. Exato, só sai de casa se for para matar seu bebê. Exatamente. Exatamente. Então, é claro que é feita uma seleção de notícias para manter a gente frágil, para manter a gente abatido. Porque ao mesmo tempo que morreram lá mais 200, mais 300, tem mais 1.500, 2.000, 3.000, porque não tem como medir isso, porque tem os assintomáticos ou tem aqueles com sintomas leves que se curaram. No mesmo dia. No mesmo dia que morreram aqueles, morreram milhares se curaram. Milhares. Entendeu? E aí estão lá resistindo para falar da cloroquina, né? Porque vão ter que rasgar as vestes para dizer que o troço funciona. Então assim, o meu ponto era esse hoje. Liberdade individual. Que ela é preservada, ela é atualizada por 2 movimentos. Um movimento interior de fortalecimento da consciência individual. A consciência é a terra natal da verdade. E segundo, por uma imposição de presença. Você impõe tua liberdade num certo sentido. Você impõe tua liberdade. Você não pode esperar que os outros de antemão a reconheçam. Você tem que impor a sua liberdade. Você tem que agir como um homem livre. Você tem que peitar as situações como um homem livre. Ninguém tem que dizer que você é livre. Você é livre por natureza. E precisa impor isso com a sua presença. Tá entendendo? Então assim, se eu estiver andando na rua e a coisa piorar e a polícia vai me prender, mas eu enfrento eles e vou preso. Claro que eu vou ser preso, obviamente. Mas eles não vão tirar a minha liberdade interior. Eles não vão tirar. Eu vou continuar saindo todo final de tarde, caminhar com a minha namorada. Nós vamos continuar fazendo o que a gente está fazendo. Porque é isso. Eu não sou nenhum idiota. Eu sei que eu estou me expondo, se eu não estou me expondo. Eu sei se eu tenho que me cuidar. Eu não sou idiota. E a grande maioria das pessoas não é idiota. Ao contrário do que a mídia quer que a gente pense. Que é todo mundo idiota. Repetindo as mesmas coisas todos os dias, horas e horas e horas e horas intermináveis nos jornais. Tratando as pessoas como retardadas. Tá entendendo? Então assim, é de uma maldade, de uma crueldade que não tem precedente na história. Isso daí tudo. É isso, meus amigos. Ficamos por aqui hoje. Amanhã live especial. Vamos dar um tempo nisso daí. Uma live especial com o professor Vitor. Tá? Obrigado. Compartilhem essa live. Mais tarde ela vai para o YouTube também. Ajudem a chegar a mensagem a mais pessoas. Tá bom? Um abração para vocês. Fiquem com Deus. Boa continuidade de Semana Santa. Não esqueçam, Semana Santa. Tchau, tchau.